Estamos aqui para mais uma aula online. E a nossa aula de hoje será de história. Uma aula muito boa da gente se ver e se ouvir, né? E aí, nós já começamos, na semana passada, nós tivemos a aula falando das capitanias hereditárias. Mas aí as capitanias hereditárias fracassaram e vieram os governadores, que chamados de os governadores gerais. Vamos ver cada um deles aí agora, certo? As capitanias não deram certo. O rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo e em 1548 criou o governo geral. Essa era a única forma de centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses. A sede do governo geral foi instalada na Baía de Todos os Santos. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Com ele vieram soldados, famílias, colonos e jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Vieram também um ouvidor-mor, que cuidava da ordem e da justiça. Um provedor-mor, que cuidava do dinheiro, e também um capitão-mor, encarregado de organizar a defesa do litoral. Tomé de Souza ficou como governador-geral de 1549 a 1553. Ele iniciou a catequese indígena pelos jesuítas e criou o primeiro bispado no Brasil, do qual D. Pero Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo. Também foi responsável por incentivar as entradas, expedições que procuravam capturar índios e buscar minérios no interior do Brasil. Trabalhou na fortificação do litoral e também influenciou a agricultura e a pecuária. O segundo governador foi Duarte da Costa, que chegou ao Brasil em 1553, ficando no lugar de Tomé de Souza. Junto com ele, trouxe seu filho, Dom Álvares da Costa, e alguns jesuítas. Entre eles, encontrava-se José de Anchieta. Teve dificuldades no trabalho da agricultura e na criação de gado, pois não tinha mão de obra suficiente. Seu filho, Dom Álvaro da Costa, passou então a escravizar indígenas para que trabalhassem na agricultura e na pecuária, gerando desentendimento com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, que não concordava com suas atitudes. O bispo foi chamado a Portugal para explicar o que estava acontecendo na colônia, mas seu navio naufragou e todos foram devorados por indígenas antropófagos no litoral de Alagoas. Outros problemas enfrentados por Duarte da Costa foi a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, em 1555, onde fundaram um povoado que foi a Confederação dos Tamoios, que é um movimento organizado pelos índios tamoios contra os portugueses. Foi ainda no governo de Duarte da Costa que no dia 25 de janeiro de 1554, alguns jesuítas, atravessando a Serra do Mar, fundaram no Planalto de Piratininga um colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo, hoje conhecida como Cidade de São Paulo. E em 1558, Duarte da Costa voltou a Portugal e chegou à Bahia para substituí-lo, o terceiro governador geral, que foi
Mendes Sá, que assumiu em 1558 a 1572. Ouvindo os conselhos do padre Manuel da Nóbrega, o terceiro governador criou as aldeias, ou missões, como eram mais conhecidas, onde os indígenas aprendiam ofícios que poderiam ser úteis à colonização e eram catequizados. Em 1563, Mendes Sá, auxiliado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses na Confederação dos Tamoios, movimento organizado no governo de Duarte da Costa. Para expulsar os franceses da Baía de Guanabara, Mendes Sá foi auxiliado por seu sobrinho Estácio de Sá, que no dia 1º de março de 1565 fundou, próximo ao Pão de Açúcar, a cidade de São Sebastião, destinada a abrigar suas tropas. A que deu o nome de Forte de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Mas, em combate com os franceses, Estácio de Sá morreu e Mendes Sá transferiu o povoado para um lugar mais seguro, que deu origem à atual cidade do Rio de Janeiro. Então, continuando a história, em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu no Brasil, enquanto aguardava a chegada do seu sucessor. Já em 1572, entretanto, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em dois governos, o do Norte e o do Sul. O governo do Norte teve por sede a cidade de Salvador e foi governado de 1573 a 1578 por Luís de Brito Almeida. O governo do Sul teve por sede a cidade do Rio de Janeiro, sob o governo de Antônio de Salena, que governou de 1574 a 1578. E aí, vocês gostaram da história? Da história do nosso Brasil? Pois é, eu espero que sim, tá bom? Beijos para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!